Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui, ao vivo, no canal da Resistência. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Twitter, tanto nas minhas páginas como nas páginas do deputado Vadir Damoso. E é uma live especial, porque nós vamos tratar aqui de um tema que juntos, para nós, não é nenhuma novidade. Pelo contrário, eu, deputado Vadir Damoso, em diversas oportunidades, utilizamos os nossos mandatos para denunciar e exigir uma investigação sobre a participação dos Estados Unidos na Lava Jato, sobre as relações clandestinas, ilegais, sobre os verdadeiros interesses que moviam o grupo de procuradores coordenados pelo Dr. Deltan Dallagnol, sobre a proteção do juiz Sérgio Moro. E eles sempre negaram muito. E agora, gente, durante ontem e o dia de hoje, 2 reportagens da agência pública, na parceria com o Intercept, são trazidos detalhes daquilo que nós já tínhamos denunciado. Boa tarde, deputado Vadir Damoso, companheiros e companheiras, por favor, deem o like, compartilhem, informem as cidades da onde vocês acompanham a nossa transmissão. Essa é uma live especial. Tacla Duran, FBI, investigação nos Estados Unidos. Vadir Damoso, foi uma surpresa para ti tudo isso que está sendo revelado pelo Intercept e pela agência pública, Vadir? Foi não, Pimenta. Saber que havia agentes americanos operando abertamente e legalmente em território brasileiro, como tu já esclareceu aí. Nós denunciamos isso, pedimos esclarecimentos à época ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República, esclarecimentos esses que até hoje não nos foram dados. Agora, eu estou estarrecido com grau, né, praticamente como se o FBI tivesse aberto uma subsede aqui no Brasil, né? Foram 13 agentes, segundo a agência pública, né, operando abertamente aqui no Brasil em investigações que diziam respeito às autoridades brasileiras, né? É ilegal, feriu a soberania nacional, né? E isso tem que ser apurado, ou a gente se decreta como republiqueta de banana. Vamos por partes, Vadir, né? Em primeiro lugar, cooperação internacional, sem entrar no mérito. Cooperação internacional de uma investigação que interessa ao Brasil, ela existe uma legislação sobre isso. Existe um órgão no Ministério da Justiça que é responsável pelas relações de cooperação internacional dos temas de interesse do país. Não existe procurador viajando com pasta para os Estados Unidos, viajando para a Suíça, trazendo provas, estabelecendo relações clandestinas, escondendo isso da PGR, escondendo de todo mundo. Do ponto de vista formal, esta relação que o Dallagnol e essa turma da Lava Jato estabeleceu com procuradores da Suíça, o chefe do Ministério Público da Suíça está sendo investigado para ser demitido, procurador-geral, e com os procuradores americanos, é no mínimo criminoso, Vadir. Pimenta, em 1997, governo Fernando Henrique Cardoso, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo bilateral de cooperação internacional. Esse acordo entrou no nosso ordenamento jurídico pelo decreto 3.810,
de 2001, ainda também no governo Fernando Henrique Cardoso. Nesse acordo, o que nos interessa? O que é esse acordo? Né? A autoridade, os dois países que têm interesse, que querem ajuda para investigar crimes internacionais, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, eles têm que pedir isto à autoridade central de cada país. Então, o Brasil precisa da ajuda, por algum motivo, dos Estados Unidos para a investigação de questões que interessam também aos Estados Unidos. Ele tem que pedir autorização à autoridade central, a autoridade central tem que admitir, e aí sim essa cooperação vai acontecer nos termos que forem delineados. Agora, essa relação direta de dois ministérios públicos, ou das duas polícias federais, Polícia Federal com o FBI, Ministério Público com o Departamento de Justiça, isto é ilegal, né? Isto é inconstitucional, isso é criminoso, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Eles tinham ligação direta, não só nesse caso aí da Suíça, como também nesse caso que a agência pública noticiou, a investigação sobre a Odebrecht e sobre a JBS. Contou com a participação de agentes americanos. Muito bem, então vamos lá, gente. Vamos recuperar um pouquinho da história. Né? Por que os americanos estariam interessados em manter 13 agentes numa investigação no Brasil junto com a Lava Jato? Qual o interesse dos Estados Unidos? Defender a democracia? Né? Então vamos lembrar o seguinte, a Petrobras era uma das 5 principais empresas de petróleo do mundo, com uma tecnologia exclusiva de exploração de petróleo em águas profundas. Foi a Petrobras que descobriu o pré-sal. A Odebrecht, a maior empresa brasileira, estava trabalhando em 5 continentes, com mais de 200 mil funcionários. É dona da Braskem, que é dona de todos os polos petroquímicos em parceria com a Petrobras. A JBS, a maior empresa de proteína animal do mundo. A Embraer, desenvolvendo tecnologia para produção de aviões de médio porte, capazes de colocar o Brasil num papel importante nesse mercado internacional. O que aconteceu com essas empresas todas? O que aconteceu com a Petrobras? O que aconteceu com o Odebrecht? O que aconteceu com a JBS? O que aconteceu com a Embraer? Por que em qualquer lugar do mundo se investiga a corrupção com a pessoa física dos envolvidos e não se destrói empresas? Por que a Lava Jato fez questão de destruir as principais empresas que garantiam soberania para um projeto de país no Brasil? Qual o interesse, Vadi, dos americanos e qual o interesse do Dallagnol, do Moro e da turma da Lava Jato em terem agido como traidores da pátria, como quinta-colunas, como figuras nefastas que nesse momento histórico agiram contra o seu país? Depois nós vamos falar o que eles fizeram para a Petrobras nos Estados Unidos, como é que eles iam ser remunerados, mas qual o interesse dos americanos e o porquê desse papel de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol nesse cenário, Vadir? Bom, tinha interesses econômicos, né? Tu já apontou aí alguns exemplos, né? Sobretudo na área de petróleo e gás e na área de infraestrutura, engenharia, né? As empresas brasileiras, sobretudo a Odebrecht, elas competiam com empresas americanas até em território americano. Então eles tinham interesse em quebrar essas empresas para abrir espaço para as empresas deles operarem aqui, né? Como tem interesse na diminuição do papel da Petrobras como alavanca de desenvolvimento no Brasil, sobretudo na questão do pré-sal. Agora, e tem interesses políticos, né?
os governos do PT foram governos, né, que afirmaram a independência brasileira em relação ao estrangeiro, em relação, sobretudo, aos Estados Unidos. E eles não admitem isso. E, sobretudo, após a descoberta do pré-sal, tornou-se imperioso para eles afastar, impedir, né, desmoralizar os governos do PT, né? Se possível, criminalizando, e foi o que eles fizeram. O golpe na Dilma e a prisão do presidente Lula dizem respeito, são decorrência direta dessa interferência dos Estados Unidos. E, Pimenta, é bom a gente lembrar aqui ao pessoal, o Projeto Pontes, que é de 2009, em que começa o treinamento por parte do Departamento de Justiça com os futuros integrantes da Lava Jato, né? A Lava Jato, procuradores e policiais federais foram treinados pelo FBI, pelo Departamento de Justiça, com novos métodos de investigação, com sugestão de alteração legislativa, inclusive vamos nos lembrar das 10 medidas, entre aspas, 10 medidas contra a corrupção. Então já vem de longe, isso foi algo planejado estrategicamente a partir dos Estados Unidos, né? Então isso é gravíssimo, isso mostra a interferência de um Estado em outro Estado, num Estado soberano, a partir de um ato de traição de autoridades brasileiras. Estão localizadas em Curitiba, Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato e policiais federais, né? No sentido dessa interferência dos Estados Unidos. E, Pimenta, encerrando rapidamente aqui, é bom lembrar que existe uma lei nos Estados Unidos, né, lei contra a prática de corrupção no exterior, que permite que os Estados Unidos, né, interfiram em outros países como interferiram aqui. Basta, sei lá, uma troca de e-mails entre alguém investigado aqui com alguém nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se sentem amparados nessa lei para investigar. Vamos lá, qual foi a autoridade americana, qual foi a empresa americana investigada? Qual foi a autoridade americana investigada? Não teve isso. Isso foi uma questão do Brasil. Os americanos permitiriam que tivesse 13 procuradores brasileiros dentro dos Estados Unidos e forneceriam aos americanos informações delatores para que as empresas americanas fossem prejudicadas? Porque, gente, eu me recordo quando o senador lá do Mato Grosso do Sul foi preso. Delcídio Amaral. Delcídio Amaral foi depor, e ele disse que foi surpreendido quando ele chegou para depor, tinha um representante do Departamento de Estado americano na sala. Os americanos estavam presentes. Quando a Lava Jato atua nos Estados Unidos para promover um acordo dos chamados acionistas minoritários da Petrobras, a Lava Jato atua como acusação da Petrobras. A Lava Jato se une às autoridades americanas para processar a Petrobras. Da onde vem os 2,5 bilhões? Os 2,5 bilhões do acordo com os americanos foi uma espécie de pagamento para a traição do Dallagnol e da turma da Lava Jato, né? Eles foram pagos. Não pense que eles fizeram isso de graça. Eles são traidores que foram muito bem pagos, muito bem remunerados. E tudo isso vai aparecer, gente. Tudo isso vai aparecer. Essa investigação vai seguir, né? O dinheiro envolvido, a traição cometida contra o país. Vadir, por que razão, Vadir? Tu e o deputado Paulo Pimenta, que sempre trataram desse assunto da Lava Jato, por que vocês nunca denunciaram isso antes, Vadir? Denunciamos. Pedimos esclarecimentos na época, foi 2015, 2016, ao Ministério da Justiça, já, no caso, foi 2016, já era ministro da Justiça do governo Temer. Se não me engano, foi colega nosso também na Câmara, qual é o nome dele? O Jungmann, né?
pedimos esclarecimento ao Ministério da Justiça e pedimos esclarecimento à doutora Raquel Dodge. Não sei se já era Raquel Dodge ou se ainda era o Janot. Ambos, como se tivessem combinado a resposta, se negaram a dar esclarecimentos, dizendo que eram assuntos sigilosos e que não caberia, que nós procurássemos a via judicial se de fato nós quiséssemos aquela informação. Eles não tinham autorização para dar. Então nós fomos atrás da informação e essa informação nos foi negada. Isso que é muito importante, gente, vocês saberem que eu, deputado Vadir Damus, em várias oportunidades, denunciamos o envolvimento dos Estados Unidos como mentor, como quem treinou Dallagnol, sua equipe, como quem treinou Sérgio Moro. E os representantes dos americanos aqui, gente, sempre foram grana. Cresceram muito com a descoberta do pré-sal. E nós, quando fomos a Madrid, eu e o Vadir, e lá pela primeira vez encontramos Tacla Duran, nós trouxemos uma farta documentação que foi entregue, na época, a Raquel Dodge, denunciando e trazendo detalhes dessas relações ilegais com escritórios de advocacia, com procuradores de outros países, né? E tudo isso, gente, tudo isso foi solenemente ignorado, né, pelas autoridades. Então, nós denunciamos isso. Nós temos 3 representações arquivadas da PGR, né? E eu acho que tudo isso que está vindo a público hoje, reforça aquilo que o Lula sempre disse e aquilo que nós sempre dissemos. Quando o Lula falava nisso, a mídia dizia: isso é teoria da conspiração. O Moro muitas vezes disse que eu e o Vadir tínhamos teoria da conspiração. O Dallagnol sempre falou em teoria da conspiração. Nossa, que teoria da conspiração? Nada, gente. Tudo verdade. Tudo verdade. A relação subalterna, vira-lata deles com os americanos é um fato. Eles vão ter que responder por esse crime de lesa pátria, de traição que eles cometeram contra o povo brasileiro, Vadir. Pimenta, eu posso até aceitar a ideia da teoria da conspiração. Agora, a conspiração deles contra o Brasil, né? Nós teorizávamos sobre a conspiração da Lava Jato contra o Brasil, contra interesses brasileiros. Aí é a teoria da conspiração. Agora, Pimenta, é bom lembrar, fez referência ao Delcídio, não foi só o Delcídio, não. A matéria da Pública diz que em Curitiba e aqui no Rio de Janeiro tomaram-se depoimentos do Nestor Severó e do Paulo Roberto Costa no Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Tá? O FBI participando de interrogatórios de investigados réus brasileiros e que não diziam respeito a assuntos dos Estados Unidos. É isso que tem que ficar claro. É isso que tem que ficar claro, né? Então, o que essa turma praticou aqui no Brasil é crime de lesa pátria, são traidores, são quintas colunas, né? E são traidores do povo brasileiro. Eles têm que entrar para a história como traidores do povo brasileiro. E não é à toa, Pimenta, que essa tentativa da Procuradoria-Geral da República, né, do Procurador-Geral, pouco importa para mim, para nós, se é porque ele é amigo do Bolsonaro. O dado objetivo é que ele tem legitimidade para isso e quer saber desses procedimentos internos da Lava Jato. Até aparelho de espionagem, aquele guardião desapareceu de lá. O Tribunal de Contas da União abriu agora investigação para saber cadê o guardião. Custa mais de R$1 milhão, desapareceu lá de Curitiba, né? E é por isso que a Lava Jato resiste. Vazou, né, a iniciativa da PGR para a imprensa, né, para tentar ressuscitar a aura de mártires, né, que combatem a corrupção. Só que agora, rapaz, eles estão muito desmoralizados. Aquela aura eles não conseguem mais, não. Né? Por mais que a Globo bote panos quentes, mas eles não têm mais aquele apoio que eles tinham na sua época áurea, né? A época da prisão do presidente Lula e do golpe contra a presidenta Dilma. Você está ao vivo, canal da Resistência,
conversando na minha página do Facebook, do YouTube, na página do Facebook do YouTube do deputado Vadir Damoso. Você também está no nosso Twitter. Eu quero que vocês compartilhem, aqueles que ainda não compartilharam, aqueles que estão no Facebook, que vocês deem o like, aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Farsa Jato. Nos informem a cidade na onde vocês acompanham a nossa transmissão dessa live especial. A Lava Jato e o FBI. A Lava Jato e os Estados Unidos. Né? A maneira como os americanos atuaram dentro do Brasil em conformidade com Sérgio Moro e com os procuradores para prejudicar o país. Do ponto de vista político, os americanos sempre entenderam que o governo PT era um empecilho para os seus negócios. A base de Alcântara, controle da Amazônia. E é bom que você diga que existe uma troca de e-mails na época entre José Serra, senador, e a Embaixada dos Estados Unidos, quando ele dizia que era para aguardar que seriam mudadas as regras da exploração do pré-sal para que os americanos pudessem entrar no regime, né, de partilha da exploração do pré-sal. O primeiro projeto importante aprovado no país depois do golpe contra Dilma foi a mudança das regras da exploração do pré-sal. Vadir, é tão nítida a participação americana, a maneira como o Moro era recebido, o Dallagnol. Agora, gente, a Globo, Dória, Fiesp, tem muita gente que fez questão de fazer de conta que não enxergava o que a gente denunciava. Esse caráter antinacional, antissoberano. Os exemplos que a gente mostrava, gente, está lá no escândalo da Samsung na Coreia, ninguém está prejudicando a empresa. Olha, a Volkswagen está envolvida num escândalo na Alemanha, ninguém está produzindo a empresa. Não, aqui eles queriam quebrar as empresas, fatiar as empresas. Hoje a JBS se tornou uma empresa americana. A Odebrecht é um arremedo do que um dia foi a Petrobras, sendo vendida aos pedaços. A Lava Jato, gente, o Sérgio Moro, a Globo, essa cruza pariu Jair Bolsonaro. Isso que nós estamos vivendo hoje é, em larga medida, fruto desse ambiente criado no país pela Lava Jato. Né? Agora, existem mais coisas, Vadir, porque quando questionados por nós sobre a questão dos procuradores, eles se negavam a dar essa informação. A informação que eles se negavam a dar para nós, para a PGR, eram informações que eles davam para os americanos. Eles davam para os suíços. Eles, na realidade, trabalhavam aqui dentro do Brasil para os Estados Unidos, para os interesses americanos. Esses caras têm que responder pelo crime de lesa pátria e traição, Vadir. Pimenta, sem dúvida, né? A Lava Jato, rapaz, é aquilo que a gente sempre disse também, não é? Ela é um estado de exceção, ela é um estado dentro do estado. Não sei se o pessoal sabe, a Lava Jato tem papel timbrado, como se ela fosse o poder da imprensa. Ela é um estado dentro do estado, é o Ministério Público dentro do Ministério Público, ela é uma Polícia Federal dentro da Polícia Federal, né? Aliás, Pimenta, voltando só rapidinho, rapaz, que a gente estava falando aqui, quando fez aquela pergunta, né? Os Estados Unidos iam permitir que agentes brasileiros da Polícia Federal estivessem lá investigando. Vamos nos lembrar do caso dos cubanos. Lembram do caso dos cubanos, né? Que o Fernando Moraes, inclusive é um livro do Fernando Moraes sobre eles, os últimos soldados da Guerra Fria, foram agentes cubanos que foram para Miami se infiltrar nas organizações terroristas, anticastristas lá nos Estados Unidos, para impedir que crimes se praticassem contra o crime de terrorismo que estavam sendo praticados. O que aconteceu com eles? Foram descobertos, ficaram uns 15 anos lá nos Estados Unidos, né? Eles estavam lá para
impedir atentados terroristas, quiseram colaborar, inclusive, com a autoridade, vazavam informações terroristas para as autoridades americanas, para o FBI. E qual foi o prêmio? Cana de 15 anos. Né? E essa turma anda livremente aqui pelo Brasil, né? É uma subsede do FBI aqui no Brasil. Então, a Lava Jato é uma organização criminosa. A Lava Jato, ela pratica ações do tipo da máfia, né? Tem agora outra denúncia. Eles estavam camuflando a investigação contra o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Porra, que isso? Colocando um codinome nos dois para camuflar uma investigação. Isso tem que acabar. Eu espero que o procurador Augusto Aras, independentemente da motivação interna dele, vá à frente nesse negócio. Vá à frente e investigue essa coisa. Agora, aí, no caso... Algumas pessoas dizem que Sérgio Moro, a Lava Jato, jamais teria conseguido grampear a presidenta Dilma sem a participação de americanos, de israelenses, que tinham tecnologias sofisticadas. A Dilma foi gravada de manhã. Na primeira hora da tarde, a Lava Jato já tinha a gravação, e no final da noite a Globo já mostrava. Né? Tudo isso para impedir que o presidente Lula virasse ministro da Casa Civil do governo da Dilma. Né? Eu pergunto para vocês, gente, vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas de que os Estados Unidos teve um papel decisivo na articulação do golpe contra a presidenta Dilma, contra o presidente Lula? Vocês ainda têm dúvidas sobre isso, Vadir? Não, Pimenta, nós nunca tivemos, né, Pimenta? Nós nunca tivemos, né? A gente estava ali no olho do furacão, nós víamos o que estava acontecendo. Nós nunca tivemos dúvida em relação a isso. Nós nunca tivemos dúvida que, desde o início, o presidente Lula era o alvo da Lava Jato. Desde o início, desde 2014. O alvo era Lula. E eles esperaram o momento certo para dar o bote. Que nem uma serpente espera o momento de dar o bote, eles esperaram o momento de dar o golpe, de dar o bote, né? Dão um golpe na presidenta e depois partem para prender o presidente Lula para impedi-lo de disputar as eleições de 2018, uma eleição que ele ia ganhar com o pé nas costas. Ele ia ganhar aquela eleição no primeiro turno. Nós não estaríamos vivendo esse pesadelo que nós vivemos hoje com o Bolsonaro, né, se Lula tivesse seus direitos, né, assegurados, respeitados, se não tivesse sofrendo perseguição por um segmento criminoso, mafioso do Estado brasileiro. Então, esse é um legado. A Lava Jato deixa um legado maldito aqui no Brasil, em todas as dimensões. Desmantelaram a ordem jurídica, rasgaram a Constituição, quebraram a economia e fizeram política de terra arrasada no sistema político brasileiro. E são responsáveis pelo fascismo instalado em Brasília. Vadir, na próxima terça-feira, Deltan Dallagnol será julgado pelo PowerPoint contra Lula. O procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato serão julgados no próximo dia 7, terça-feira, pelo Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de poder no caso relacionado ao PowerPoint apresentado contra o ex-presidente Lula. A apresentação na época virou até motivo de piada por não ter consistência, não apresentar provas e ter única e exclusivamente o interesse de desmoralizar a figura do ex-presidente Lula. Deltan Dallagnol, que agora, já se sabe, trabalhava em parceria com o FBI, sem o conhecimento da PGR, trabalhou para destruir a empresa de engenharia brasileira, a Odebrecht, a Petrobras, e perseguir o presidente Lula. Esse julgamento da terça-feira é um indício de que, de fato, mais cedo do que a gente imaginava, essa turma poderá estar sentada no banco dos réus, Vadir? Pode ser, né? Embora a gente tratando do Conselho Nacional do Ministério Público fique um pé atrás.
Mas o que, olha só, é bom, é só o pessoal se lembrar. Vocês lembram daquela história do PowerPoint, né? Uma entrevista coletiva chamada pela Lava Jato, que já é um absurdo, né? Já é um absurdo, em que eles, através daquele PowerPoint, fazem uma narrativa que nunca virou denúncia. Nunca virou denúncia. Aquilo lá, o que aquilo aparentava? Bom, eles já estão com a denúncia pronta e agora vão tornar pública a denúncia para o povo, lá para os espectadores da Globo. Nada disso. Aquilo nunca virou denúncia, né? Aquilo nunca... Aqueles fatos que foram, aquela coisa delirante que o Dallagnol, né, apresentou no PowerPoint, nunca foi conformado em denúncia. Então, há todos os elementos ali, né, para se entender que o único objetivo era desmoralizar, né, criminalizar pela imprensa o presidente Lula, para criar as condições para uma futura condenação, que foi o que de fato aconteceu. Então, há todos os elementos ali para Dallagnol perder o cargo pelo abuso de poder, porque aquilo ali foi gravíssimo. Ele utilizou um órgão de Estado, o Ministério Público, para desmoralizar publicamente um cidadão, né? Sem qualquer amparo legal constitucional para fazer aquilo. Nós estamos aqui ao vivo, gente, essa live especial, analisando aqui a repercussão das duas reportagens publicadas pela agência pública em parceria com o Intercept, e que revelam as relações da Lava Jato com o FBI, os interesses dos Estados Unidos no Brasil e a forma como essa relação criminosa e ilegal atuou, né, para que os Estados Unidos fizessem valer seus interesses, né, aqui dentro do nosso país, né? Vadir Damoso, vamos reapresentar as nossas representações, vamos reapresentar as nossas denúncias, vamos recuperar toda essa denúncia que foi feita contra Sérgio Moro, contra Dallagnol, contra todos os integrantes dessa organização montada em Curitiba, que nunca teve por objetivo combater a corrupção, mas sim combater a nossa soberania, combater o crescimento do protagonismo do Brasil no cenário internacional. Os americanos sempre enxergaram o Lula como um empecilho. A criação do BRICS, a descoberta do pré-sal, o fortalecimento da Unasul. Os americanos sempre enxergaram o Brasil como um quintal americano e nunca aceitaram a parceria do Lula com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, novos mercados que se abriram. E com a descoberta do pré-sal, tudo isso foi acelerado. Né? Mas a verdade está aparecendo, né? Sobre o Moro, sobre o Dallagnol, sobre a Lava Jato. Como o presidente Lula disse hoje, ele não quer vingança, ele quer justiça. Ele quer justiça diante de tudo aquilo que foi feito. E a mídia, Vadir? A mídia não sabia que o Moro e o Dallagnol praticavam esse tipo de conduta? E o Tacla Duran, Vadir? Por que razão o Tacla Duran nunca foi ouvido? O Moro nunca quis ouvir Tacla Duran, Raquel Dodge nunca quis ouvir Tacla Duran. Por que razão, Vadir Damoso? Pimenta, a mídia naquela época estava associada à Lava Jato, né? Eles tinham ligação direta. As acusações, as decisões, né, que eram proferidas em processos envolvendo aí a Lava Jato, né, e sobretudo no caso do presidente Lula, eram de conhecimento primeiro da Rede Globo, depois dos advogados de defesa. Os advogados tomavam conhecimento das decisões da Lava Jato, não era pelo Diário Oficial, por intimação para o oficial de justiça, era pela Rede Globo, né? Então, ali havia uma ligação direta. A Lava Jato era um braço do sistema de comunicação e vice-versa. O sistema de comunicação era um braço da Lava Jato, né? Então, não se podia esperar da mídia outra coisa que não fosse aquilo, né? Eles trabalhavam em conjunto. Agora, em relação ao advogado Rodrigo Tacla Duran,
Por que não querem ouvir o Tacla Duran? Por que o Moro e o Dallagnol fogem de Tacla Duran como o diabo foge da cruz? Porque o Tacla Duran tem informações documentadas, provadas, de que havia tráfico de influência e corrupção lá na Lava Jato, né? A partir daquele... Ele diz que havia uma panelinha, que ele chamava de panelinha de advogados, lá que tinham acesso direto lá na Lava Jato, né? E operavam mitigação de condenação, tudo mediante paga, né? E que Tacla Duran disse que pagou a Zucoloto, padrinho de casamento de Sérgio Moro, ex-sócio da mulher de Sérgio Moro, não era sequer advogado criminalista, né? Advogado atuava no seu trabalho, $5 milhões. E o Tacla Duran, ele quer, olha, está aqui, ó. E nunca deixaram. E agora, ao leve aceno do procurador-geral Augusto Aras, no sentido de que vai fazer a delação, vai aceitar a delação do Tacla Duran, a Lava Jato se abestinhou como porco-espinho, né? Eles não querem saber disso e tentam esconder isso de qualquer maneira, né? Então, e Pimenta, nós sabemos, tanto Janot quanto a Raquel Dodge estavam sob a tutela de Curitiba, né? Estavam sob a tutela de Curitiba. Não havia nada que nós fizéssemos ali para tentar, né, a ação da Procuradoria-Geral para conter o desmando da Lava Jato, tudo esbarrava no arquivamento, né, porque eles estavam sob a tutela de Curitiba. Essa é a grande verdade. Vão entrar também para a história como procuradores coniventes com tudo isso aí. Quero destacar aqui, prezados companheiros e companheiras, que eu estive na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, quando protocolei uma denúncia sobre a participação dos Estados Unidos do golpe no Brasil. Naquela oportunidade, nós revelávamos detalhes, com nomes, com a participação, quem eram as figuras, a maneira como eles atuaram com o Janot, com o Dallagnol, o Moro, né? Portanto, as autoridades brasileiras, não só as autoridades brasileiras, sempre tiveram muito claro, sempre souberam a serviço de quem a Lava Jato estava, né? Eu me recordo, Vadir, uma oportunidade, quando o doutor Cristiano, no meio do depoimento, pergunta para uma pessoa se ela tinha prestado depoimento para agentes dos Estados Unidos. Imediatamente, o advogado dessa pessoa intervém e diz que esse assunto não interessa, e o Moro, que estava presidindo a sessão, veio e disse que não era para falar sobre aquilo, que aquilo ali não deixou o cara falar. Quer dizer, o doutor Cristiano perguntou se aquele cidadão havia, de alguma maneira, colaborado com os Estados Unidos. E o Moro não deixou responder. Portanto, gente, o Moro teve um papel decisivo para esconder e garantir, como a história do pagamento, né, dos 2,5 bilhões, que na realidade nada mais é do que o pagamento. E todo o acordo de leniência da Odebrecht até hoje não apareceu. O acordo de leniência da Odebrecht até hoje não apareceu, que há quem diga que existem outros bilhões de reais, né? Tudo isso são pagamentos dos americanos pelo serviço prestado pelo Ministério Público brasileiro, Fatih. Pimenta, é uma vergonha. Efetivamente, a Lava Jato enganou durante esses anos todos o povo brasileiro. Ninguém está dizendo aqui que não há ou não havia corrupção no Brasil, não se trata disso. Há aqui como há em outros países, e tem que ser combatido como qualquer crime tem que ser combatido. Mas tem que ser combatido, né, nos termos do devido processo legal, tem que ser combatido sob o manto da Constituição, né, observância às leis. Foi só o que a Lava Jato não fez. Que a tese da Lava Jato se para fazer o bem eu tenho que fazer o mal, então eu vou fazer o mal. Se para combater a corrupção eu tenho que corromper, então eu vou corromper, né?
se para combater corrupção tem que rasgar a Constituição, que se rasgue a Constituição. E nós sabemos que o que movia essa turma não era a legítima vontade, né, de pôr fim à corrupção aqui no Brasil. Eles têm um projeto de poder, o projeto de poder vai a 2022 com Sérgio Moro candidato à presidência, né, e eles tentam até hoje tutelar a política na base da chantagem, na base da extorsão, na base, né, do medo, na base da perseguição, a utilização do processo como arma, né, de perseguição política. É o que eles fizeram e continuam fazendo. Agora com bem menos força, né? Agora com bem menos força. Prezados companheiros, estimadas companheiras, por favor, quem ainda não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não deu like no YouTube pode dar um like. Coloque a hashtag FarsaJato, coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Vocês estão ao vivo aqui conosco, comigo, com o deputado Vati da Moça. Estamos aqui com um grande público de pessoas aqui, são mais de 1.200 pessoas ao vivo nesse momento, né, querendo saber mais informações. E essa transmissão também está sendo compartilhada por várias outras páginas do Brasil inteiro. O deputado Vati da Moça, como vocês sabem, né, sempre foi um parlamentar que esteve na linha de frente da denúncia da Lava Jato. Nós temos vários episódios de denúncias, de intervenções, de manifestações que fizemos. A história do filme, né? Aquele filme, Vati, que nunca nós conseguimos informações, ele vai ter que aparecer, a informação do filme. Quem pagou aquele filme, quem financiou aquele filme. Eles esconderam isso a 7 chaves, né? A história das delações, os acordos que foram feitos. Porque essa questão do Aras, o medo deles é aparecer o subterrâneo da Lava Jato. As relações com o escritório de advocacia. Eu sempre digo, Vadi, que essa história do perfil psicológico dos procuradores, a melhor expressão, na minha opinião, de tudo isso é aquele outdoor que eles mandaram botar em Curitiba, que hoje a gente sabe que foram eles que pagaram. Né? Quer dizer, eles que pagaram. Um outdoor enorme, iluminado, com a foto de cada um deles. Né? Bem-vindo a Curitiba. Você está na terra da Lava Jato, uma coisa mais ou menos assim. E a foto de cada um deles naquele estilo Wellington Ness, né? Naqueles filmes Intocáveis, como eles gostavam de posar, com ternos bem cortados. Eu me lembro como se fosse hoje, quando caiu na minha mão aquele site oferecendo palestras do Dallagnol, jovem procurador, que nas suas palestras reúne humor, né, com humor ácido, com inteligência. Ele com seus ternos bem cortados, os seus óculos de aros finos e as bochechas rosadas, escrito isso, né? Pague 30 mil e assista a uma palestra do Newton Dallagnol. Venderam informações sigilosas do Brasil, venderam informações da nossa soberania, né? E essa turma, gente, essa turma vai ter que responder pelos crimes que cometeu, pelos crimes de traição, né? Quem ainda não disse a cidade, por favor, nos diga a cidade, que é onde acompanha a nossa transmissão. Fernando Barros, bochechas rosadas e óculos de aros finos. Era assim que ele se apresentava, né? Para fazer suas palestras e ganhar muita grana, né? Vadi. Olha, Pimenta, uma coisa as pessoas podem estar certas, viu? Naquela época, tinham 2 caras lá que enfrentaram essa turma e cumpriram com o seu dever, né, e utilizaram as prerrogativas que a Constituição e as leis dão para a ação parlamentar. Nós nos valemos dela para denunciar e enfrentar essa turma. Denunciar que havia um estado de exceção em curso no Brasil, operado de dentro do próprio Estado brasileiro. E até essa questão nas palestras, né? Quantas vezes nós representamos e nada. Não, são legais, não, ele pode dar aula. Aquilo era aula. Aliás, Gilmar Mendes, né, uma das suas frases felizes, né, disse, né, essa turma de direito não sabe nada, mas são muito bons publicitários, né?
Isso eles são bons publicitários. E com um escárnio, eles riam. Se você vê, rapaz, eu li ontem, na matéria da agência pública de ontem, vem a transcrição da Vaza Jato, dos diálogos entre eles. Todo mundo rindo, debochando, né? Aquela Tameia, que aliás tirou a conta dela, apagou ontem lá do Twitter. Não, eu estou indo amanhã e vou bater uma foto com Jennifer Lopes. Quer dizer, rapaz, o escárnio, o deboche, né? Enquanto isso, eles destruíam a economia, botavam preso gente inocente, perseguiam, né? Espoliavam, né? E brincando ali, aquela coisa ridícula, lamentável, né? Essa turma, rapaz, cada dia que passa eu tenho mais ojeriza por essa turma. Viu? E com o mesmo escárnio que eles fizeram para a morte da Dona Marisa, para a morte do neto do presidente Lula. Agora, por que esse ódio ao Lula? Por que esse ódio visceral do Sérgio Moro, do Dallagnol, ao Lula? Por que esse medo da voz do Lula? Por que esse medo que o Lula fosse candidato, depois que o Lula pudesse ser visto, que o Lula pudesse viajar pelo Brasil? Por que, Vadir? Por que esse medo e esse ódio dessa gente ao nosso querido presidente Lula? Pimenta, esse ódio remonta à Casa Grande, né? Porque essa turma da Lava Jato é tudo filho de oligarquia. É tudo filho de oligarquia. Tem ninguém ali que veio de baixo, né, que estudou, que a mãe era empregada doméstica e trabalhava para sustentar o filho, para os estudos do filho, o pai que era operário da Construção Civil. Não tinha nada disso, não. É todo mundo filho de família oligárquica ali. Tem ódio dos trabalhadores, tem ódio do povo, né? E quem encarna tudo isso na política, na vida política brasileira, é o presidente Lula. Não é? Quem encarna a senzala, quem encarna o brado de libertação, quem encarna os direitos, quem encarna a luta do povo brasileiro é o presidente Lula, né? Então eles têm ódio mesmo, é natural que tem ódio. Agora, o que eles não poderiam fazer é se valer das prerrogativas que a Constituição deu a eles, deu ao Ministério Público, deu ao Judiciário para perseguir. Isso eles não podiam fazer. Que eles enfiassem o ódio deles lá onde eles quisessem, o ressentimento e o recalque. Agora, fazer o que eles fizeram, se valendo de prerrogativas constitucionais, isso eles não vão ter que pagar por isso. E sempre foi sincero e confiante, cheio de ser feliz. Quero ver chegar no ar, brilha uma estrela no ar, cresce a esperança no ar, o Brasil criança na alegria de se abraçar no ar, com sinceridade no ar, com toda certeza pra você, meu primeiro passo pra fazer brilha nossa estrela. Lula, é a gente junto, Lula, valeu a espera, Lula, meu primeiro passo pra fazer brilha nossa estrela. Muito bem, prezados companheiros e companheiras, estamos aqui nessa live especial que trata das relações criminosas da Lava Jato com o FBI, com os Estados Unidos, a perseguição ao presidente Lula, o desmonte da Petrobras, o ataque à nossa soberania. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que em qualquer outro lugar do mundo, essa altura dos acontecimentos, Dallagnol, Sérgio Moro, essa turma já tinha sido responsabilizada por traição. Essa turma não estaria recebendo a diferença que até hoje recebe, né? Aonde chega. Aliás, como já disse o Vadir, perderam muito, né? Perderam muito. Aquela pompa, né? Aquela fleuma, aqueles ternos italianos bem cortados, os óculos de aros finos
e as bochechas rosadas, né? Mas ainda falta muito, gente. Eles têm que sentar no banco dos réus. Como disse o Lula para o Moro, hoje sou eu, amanhã vai ser o senhor, né? Aliás, o que tem de profeta por aí, profeta é o haitiano, aquele que olhou para o Bolsonaro e falou: Bolsonaro acabou, você não é mais presidente. O haitiano tinha razão, Vadir. O haitiano tinha razão, né? Você não é mais presidente, Bolsonaro acabou. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: valeu a pena, gente? A tua vida melhorou, camarada? A tua vida melhorou? O povo brasileiro melhorou? Bolsonaro é filho desse ambiente de ódio, de ressentimento, desta coisa horrorosa que essa gente fez com o nosso país. Hoje vê um país aí com esquema de crime organizado. É Queiroz, é advogado. Agora estão roubando até cachorro. Roubaram até um cachorro. Roubaram um cachorro, botaram o nome do cachorro, o cachorro já tinha nome. O cachorro tinha dono. Diz que o advogado falou que a culpa do cachorro ter entrado lá é que o cachorro pulou o muro. Que o cachorro é culpado. Né? Agora botaram... Aquele muro altos cadeado. Aqueles muros são altos a beça, pô. Como é que o cachorro pulou? Botaram o nome do cachorro de Augusto Bolsonaro, o cachorro resolveu fugir. Cachorro resolveu... Isso é uma sacanagem com o bichinho tão bonito, rapaz, porra. Esse cachorro vai ter que ter um tratamento psiquiátrico, entendeu? De recomposição pelo período que passou lá, né, sob os cuidados da dona Michele, né, Lady Michele. Agora saiu há pouco aí uma caderneta, pegaram a caderneta da mulher do Queiroz, Vadir, e estava lá anotado à mão nos telefones prioritários Jair Bolsonaro, estava lá Flávio Bolsonaro e estava lá Lady Michele Bolsonaro, né? Lady Michele Bolsonaro. Estavam os três do caderninho da mulher do Queiroz. Aliás, Vadir, tu que está aí no Rio de Janeiro, não tem notícia onde é que está essa mulher do Queiroz? Me apresentaram uma teoria interessante, ela está na mão dos milicianos. Estão usando ela para o Queiroz não delatar. Eu achei que pode ter fundamento essa tese, viu, Vadir? Mas quando o esquema é de máfia, quando o esquema é de organização criminosa, qualquer hipótese é plausível, não? Essa aí é uma hipótese plausível, né? Agora, só faltou estar lá na caderneta dela, né? Em caso de emergência, favor procurar, né? Ou em caso de prisão do meu marido, favor procurar, né? Agora, ela está bem escondida, esteja sob cárcere privado ou não, está bem escondida. Ninguém sabe onde é que essa mulher está, né? E ela é hoje, assim como o Queiroz foi, ela é a figura capital aí para se chegar a ela e ver se Queiroz abre o bico, né? Ela que fazia ponte com a família do capitão Adriano. Exatamente. Ela que fazia ponte com o escritório do crime, com os milicianos. Eu acho que essa senhora sabe muita coisa, viu, Vadir? Sabe. A vida dela está aí. Parece que ela operava com o marido, não? Ela sabia de tudo que o marido fazia. É só ver o que aconteceu com o PC Farias, só ver o que aconteceu, né, com o Bibiano, Capitão Adriano, né? Eu acho que ela corre risco. Essa senhora é possível que ela esteja nas garras aí da milícia, viu? É bem possível. Não me espantaria se chegasse ao conhecimento, não. Porque essa aí sabe muito, hein? Essa aí sabe muito, né? Lembra de mais alguma coisa? É isso aí, Pimenta. Vamos ver, eu acho que esse negócio da Lava Jato, isso ainda tem... E, rapaz, o que na verdade me causou surpresa foi a Vaza Jato ter voltado. Eu pensei que ela tivesse já encerrado lá o seu acervo, voltou quente, né? Voltou quente. Essas revelações são revelações gravíssimas, né? Mostra aí a traição de conspiradores, né? Lá nos Estados Unidos seria crime de conspiração, né? O que eles fizeram aqui. Dá prisão perpétua. Então, acho que isso ainda vai dar muito pano para manga aí. E nós temos que ficar atentos aí e cobrar, né? Cobrar porque
Essa turma enganou o Brasil por muito tempo. E as consequências, né, desse lucro, as consequências dessa farsa estão aí, né? Estão Jair Bolsonaro, né, estão na quebra da economia brasileira. Essa turma causou uma devastação no Brasil, devastação moral, econômica, né, política, social. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Tem que pagar. E aí, Pimenta? É isso aí, né? Será que a rede do Pimenta desabou? Cadê tu, Pimenta? Isso aí, pessoal. Foi muito bom isso aqui. Voltou. Foi muito legal, né, Vadir? Acho que é isso, né? Agora, o pessoal está perguntando, além da mulher do Queiroz, está perguntando também cadê a barba do Pimenta. São duas perguntas aqui. Rapaz. Vadir, entrei no ar aqui, o pessoal achou que eu não era eu. Pois é, eu mesmo falei, pô, quem é aqui? Eu já tomei um quase susto. Eu vou fazer uma enquete aí na live para saber se eu devo deixar crescer a barba de novo ou se eu devo manter esse novo estilo, né? Então eu estou pensando em fazer uma enquete aí nos próximos dias para ver qual é que é a opinião do pessoal, Vadir, né? O primeiro que vai votar na enquete vai ser tu. Eu não tenho opinião formada ainda. Então tá bom, Vadir. Um abração, irmão. Um abração aí, pessoal. Vamos marcar aí um próximo bate-papo. O pessoal está muito feliz aqui, foi muito esclarecedora essa nossa live, né? Uhum. E o Lula avisou, né, gente? Mais dia menos dia era eles que não estão sentados aí nos banco dos réus. Banco dos réus. Um forte abraço, meu povo. Um abraço, Vadir. Abração, tchau.